Olá, olá! Vamos lá, pessoal, nossa live de hoje será incrível. Agora vamos começar nossa live às 19 horas. Boa noite, pessoal! Fechando agora 19 horas para a gente começar a nossa live para falar de um assunto maravilhoso, que são as nossas emoções e as nossas finanças. Resolvendo isso já no início do ano, a vida tá feita, o ano só flui. Gostaria de desejar a todos uma excelente noite. Tenho certeza que vai ser uma noite incrível. Logo em seguida já vou convidar a nossa mentora, especialista em finanças, para vir falar sobre finanças. Nós vamos falar hoje sobre as emoções, como lidar, como identificar padrões de comportamentos. Vão entrando, sejam bem-vindas. Boa noite, Stephanie, seja muito bem-vinda. Deixa eu ver, colocar aqui convidar a Jéssica agora para participar. Jéssica, pode entrar na live. Vamos lá, que a Jéssica está entrando conosco. Deixa eu ver aqui, aceitar. Entrar ao vivo com... Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jéssica. Seja muito bem-vinda. Vamos falar dos assuntos maravilhosos essa noite, que são a gestão das emoções e finanças. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, tá me ouvindo bem? Tô. E o som tá bom? O pessoal vai nos dando feedback. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, Stephanie. Obrigada por estar aqui conosco. Que legal. Eu tenho certeza que hoje vai ser uma noite incrível. Nós vamos falar sobre os assuntos mais, parece clichê, mas é um assunto maravilhoso para a gente começar a tratar, porque é o início de tudo. É o início da nossa vida, é o início do nosso ano para a gente conseguir resgatar e melhorar e trabalhar as nossas emoções e as nossas finanças. Porque automaticamente, né, Jéssica, elas estão interligadas, não é mesmo? Isso mesmo, elas andam juntos, né? Não adianta a gente trabalhar planilha, técnica, enquanto as emoções e o comportamento não mudar. Sim, é verdade. E a gente sabe que uma das formas às vezes, de descontrole das nossas emoções, muitas vezes é refletido nos nossos gastos do dia a dia, não é verdade? Com certeza. Muitas pessoas compram pela emoção, né? Se estão tristes, compram. Se estão felizes, vão lá e compram. E às vezes, sem planejamento, essas compras acabam prejudicando o nosso orçamento. Eu tenho certeza que essa noite vai ser incrível. Vocês vão ver que vai passar voando. O conteúdo é muito prático. Eu vou trazer uma dinâmica. A Jéssica vai trazer algumas reflexões também para a gente trazer. Então, manda o link, convida as amigas, os parentes, os cônjuges para falar sobre relacionamento, nas emoções, para falar sobre as finanças. Chama as amigas, que eu tenho certeza que vai ser muito produtivo. Vai ser incrível passar esses momentos, esses minutos com vocês. Feliz ano novo para quem eu não tive contato ainda nesse ano, que tenhamos um excelente ano, muito produtivo. E por que não, eu como mentora de relações, carreira e negócios, por que não começar a falar então de emoções? Porque as emoções, elas são a base de tudo na nossa vida. Qualquer início que você vai dar em qualquer projeto na sua vida, a gente vê os grandes players do mercado começando a trabalhar com as suas emoções, com a sua mentalidade. Por isso que eu e a Jéssica conversamos e chegamos, por que não falar sobre a questão do controle das emoções e das finanças? Mas, antes de mais nada, até vou gerar um questionamento para vocês refletirem sobre as suas emoções hoje. Quais são as emoções e os padrões comportamentais que vocês vêm repetindo ao longo da sua vida, ao longo de anos, sem se dar conta, com ciclos viciosos de comportamentos e emoções?
Pegue papel e caneta, que hoje vai ser muito reflexível para você pensar, analisar e pontuar algumas questões para que você seja muito pontual e consiga mudar todos os dias. Gente, sim, é possível mudar comportamento, é possível trabalhar as emoções, identificar as emoções que nos impedem, às vezes, de chegar aos objetivos que a gente quer. As nossas emoções, elas são nossas aliadas, sim. Mesmo a emoção da raiva pode te levar a algum objetivo. Às vezes, quando a gente está com raiva, que é uma das emoções base, a raiva, o medo, a alegria e a tristeza, são as nossas emoções básicas do nosso ser humano, né? Do nosso dia a dia. Então, muitas vezes as pessoas, eu não gosto de sentir raiva, eu não gosto de sentir medo, mas as emoções não tem como a gente não sentir, porque elas são distúrbios, elas são sinapses neurais, elas são os nossos comportamentos que vêm lá da amígdala, então elas acontecem, são conexões, então elas acontecem sem a gente querer. Vai acontecer essas emoções, a gente vai sentir medo. Lá do início, o nosso cérebro reptiliano vai trazer o medo, por quê? Para te preparar para coisas novas, para você vencer os desafios, vai te trazer muitas vezes a raiva em algum comportamento que, dependendo o que acontece, as nossas emoções são as nossas referências e podem ser utilizadas tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Muitas vezes a gente conhece pessoas que utilizou, eu tenho raiva de morar com meus pais, então eu fui lá, comprei meu apartamento, comprei meu carro, saí de casa e mostrei para eles que eu era capaz. E no fundo tinha aquela raiva, né, Jéssica? A raiva que levou a pessoa a se impulsionar. A raiva de mudar de situação financeira. Vamos lá, eu não aguento mais viver nessa dependência dos outros financeiramente. Vai lá, dá um jeito de arrumar o dinheiro, dá um jeito de resolver a vida. A mesma coisa o medo. O medo é só um aviso para nos preparar para algo novo. Hoje nós temos aqui a Jéssica, uma excelente profissional, especialista na área, e ela está começando, né, na parte digital, e hoje ela está conosco aqui pela primeira vez. E dá para perceber, não, com certeza não. Vai gerar um medinho nela, porque o medo do novo é comum acontecer. Não é, Jéssica? Passe para nós como é que tu está se sentindo nesse momento. Isso mesmo, minha primeira live, né? Eu até gravei um vídeo para mim mesma aqui, registrando o momento, né? Tudo que a gente faz primeiro na vida da gente traz medo, traz insegurança. Mas eu espero e tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu vou poder transmitir o meu conhecimento para você. Ai, que perfeito! Seja mais uma vez muito bem-vinda. Se tu quiser falar um pouquinho sobre iniciar a questão das finanças, pode ficar à vontade, a gente vai interagindo, a gente vai trocando. Boa noite a todos que estão chegando, a Cristiane, a Ana, a Leonita, a Tiana, sejam todos muito bem-vindos, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que vai ser um momento de troca, de experiência. Aproveitem a oportunidade de autoconhecimento, de aprender a iniciar o ano trabalhando com as suas emoções para melhorarmos. Eu acredito que todos nós viemos ao mundo para evoluirmos, buscarmos cada vez melhorarmos as nossas relações pessoais, interpessoais e principalmente as nossas relações conosco mesmo. Mas, ao longo da live, eu vou debatendo um pouquinho sobre os assuntos, trazer um pouquinho mais de conhecimento. Vou deixar um pouquinho a Jéssica falar para mim não tomar conta da live, gente. Eu gostaria de iniciar, então, né, fazendo uma pergunta para vocês. O que vocês esperam viver nos próximos 12 meses, né? O que vocês não querem errar? Os erros que vocês tiverem em 2025, quais erros são esses que vocês não querem carregar para 2026, falando de forma financeira, né? E qual é o sonho que vocês vêm adiando aí há tanto tempo que não conseguem realizar por questões financeiras, né? Eu gostaria que se vocês fizessem essa pergunta, e se quiserem anotarem, responder essa pergunta para vocês, vai ser bem válido, assim, para vocês depois refletirem sobre isso, né? Por que eu trouxe isso? Porque é importante vocês saberem o que vocês querem realizar. Porque aquela famosa frase, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então é para vocês refletirem nesse momento o que vocês querem conquistar nesse ano, colocar no papel e fazer acontecer. Continua, Paula? Tu quer falar mais alguma coisa? Eu acho, a gente pode continuar. O pessoal, se quiser se sentir à vontade para responder esses teus questionamentos e quiser compartilhar conosco. Um aviso que eu não dei para vocês, não sei se eu falei para vocês trazerem papel e caneta para se prepararem, se ainda dá tempo, se quiserem usar o celular, o computador,
sejam bem-vindas para a gente colocar, porque a gente vai trazer algumas coisas que são muito questionáveis para você chegar a alguma conclusão, tá? Já aí, ser uma live produtiva, com conteúdo que você possa utilizar no seu dia a dia, que você possa mudar a partir de agora. Que parece que são coisas muito simples do nosso dia a dia, mas se a gente parar para pensar o que ela trouxe, qual o teu planejamento para o próximo ano? Quanto que tu gasta? Tu já sabe quanto que tu gasta? O que tu quer obter, né, durante esse ano? E tu sabe que para obter alguma coisa a gente tem que abrir mão muitas vezes de outras coisas para poder focar. Não é verdade, Jéssica? Isso mesmo. O que eu quero trazer para vocês? É uma forma de organização simples, tá? Eu vou dar alguns passos que vocês podem adotar a partir de hoje para que vocês consigam se organizar e consigam também dividir o valor que vocês recebem para direcionar ele para a realização dos sonhos, para o objetivo de vocês de 2026, tá? A primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer se organizar financeiramente é fazer o registro de tudo que a gente recebe e tudo que a gente gasta. Fazendo o registro, a grande maioria das pessoas fazem o registro, né? Tem ali as anotações das contas fixas. O que eu pago de água, o que eu pago de luz? Isso está muito claro, né? As pessoas têm isso. Se eu pergunto, tu sabe quanto tu gasta no mês? Normalmente a resposta que a pessoa me dá é exatamente essa. O valor de água, de luz, que paga de parcela de carro, né? Só que as contas variáveis, as coisas que vão acontecendo no dia a dia, as pessoas não têm o hábito de fazer essa anotação. E eles são tão importantes quanto as contas fixas. Então, para vocês que querem começar a se organizar financeiramente, eu gostaria de passar para vocês que vocês precisam fazer o registro de pelo menos 30 dias de tudo que vocês receberam e tudo que vocês pagaram durante o mês. Assim, vocês vão ter clareza de para onde foi o dinheiro de vocês. Esse é o primeiro passo para quem quer se organizar financeiramente. Tá, mas não adianta só fazer as anotações, a gente precisa fazer a análise desses dados. Então, a gente vai separar essas anotações por categorias. Por exemplo, habitação, transporte, gastos pessoais, filhos, gastos financeiros. A gente vai separar ele por categorias, tá? Então, vocês vão ter clareza em quanto gastam em cada categoria. Depois que fizeram esse levantamento, vocês precisam avaliar item a item, tá? É uma avaliação minuciosa e se fazerem as seguintes perguntas. O que desses gastos aqui que eu tenho hoje eu consigo reduzir, substituir ou cortar? Essas perguntas que vocês precisam se fazer. Porque, assim, tem gastos que a gente carrega na vida da gente que lá atrás fizeram sentido e hoje já não fazem mais. Lá atrás, no nosso momento financeiro, na nossa realidade daquele momento, fazia muito sentido ter aquele gasto. E hoje já não faz mais. Então, é essa análise que vocês precisam fazer de cada gasto. Entrar item a item, verificar se hoje faz sentido, se não faz sentido. E uma pergunta que eu sempre gosto de deixar para os meus clientes é a seguinte. Tu tem que ter um objetivo muito claro, né? A gente tem objetivos para realizar, metas, sonhos para realizar durante esse ano. A gente precisa ter clareza sobre esse sonho, tá? Porque sempre, para a gente conseguir conquistar ele, a gente precisa de dinheiro. E para a gente conseguir organizar os nossos gastos e tomar uma melhor decisão, a pergunta que a gente deve se fazer sempre é: isso está me aproximando ou está me afastando do meu objetivo principal? Porque quantas vezes a gente chega em casa de noite, está com preguiça de cozinhar e acaba pedindo um iFood, né? E assim, a maioria do ralo dos meus clientes, que a gente diz para por onde o dinheiro escorre, normalmente está em pedidos de aplicativo, Shopee, assinaturas. Às vezes eu tenho clientes que têm 10 assinaturas diferentes e quando vão olhar na fatura do cartão de crédito não sabem nem porque ainda tem aquela assinatura, porque não utilizam mais o serviço. Não olham mais Netflix, está em outro momento da vida. Isso fez sentido lá atrás, mas hoje já não faz mais. Então é importante que vocês avaliem item a item, ver se hoje faz sentido para você, se é necessário mesmo. Às vezes, uma das outras coisas que o pessoal costuma usar também é limpeza na casa. Às vezes tem limpeza toda semana, às vezes tem limpeza a cada 15 dias, às vezes todo dia. Isso, de repente, nesse momento, será que faz sentido? O pessoal, às vezes, tem personal de academia, né? Será que hoje faz sentido ter um personal? Não que vocês não tenham que ter esses gastos, não é isso, tá? E assim, o que eu sempre trago, né? Não é cortar tudo que tu gosta. Organização financeira não é cortar tudo. É realmente fazer análise e avaliação se isso está fazendo sentido para ti nesse momento. Então, a primeira tarefa, né, para quem quer se organizar financeiramente, é esse levantamento, analisar todos os gastos e receitas e verificar se está fazendo sentido hoje ou não. Quer complementar, Paulo? Claro, e como essa atividade ela é muito prática e nos traz uma clareza muito boa sobre aonde a gente está gastando o nosso dinheiro.
Porque, como tu falaste aqui, o nosso básico do dia a dia, nossos gastos mensais fixos, que são os maiores, entre aspas, muitas vezes, na verdade, tu já sabe. Eu sei que eu gasto mais ou menos quanto de luz, quanto de água, de financiamento de carro e tudo mais. E o quanto a gente vai deixando, que vai sem perceber os gastos do dia a dia. E tendo essa clareza, anotando no que realmente a gente gasta, vou compartilhar com vocês uma experiência própria, que o que acontece? E por que trabalhar as emoções junto com a lado finanças? Porque está interligado. Todos os nossos gastos, todas as nossas emoções têm uma forma de gatilho, têm uma forma de expressá-la, ou a nossa falta ou o nosso excesso. E falando sobre finanças, normalmente a gente acaba se excedendo, mas tudo isso vem de alguma ferida emocional que a gente passa, de alguma situação, normalmente, na maioria das vezes, conversando pela minha ampla experiência com os atendimentos, conversando com as pessoas, sempre tem um ponto emocional. E eu trago o meu exemplo, que é que eu sempre gostei de material escolar. Sempre gostei de comprar muita caneta, caderno, caneta de todos os tipos, post-it, tudo. Por quê? E sempre nessa ânsia de gastar, não que eu não compre hoje, mas eu compro bem menos, porque eu fazendo uma autoavaliação, refletindo sobre, na minha infância eu não tinha condições de comprar tudo que eu queria, sabe? Só que assim, gente, às vezes a gente tem que trazer para a realidade que a gente é adulto, que a gente não precisa mais. O ano retrasado eu fiz uma limpeza dos cadernos, das agendas que eu tinha. Hoje eu compro o necessário, o que eu preciso para cada objetivo de caderno que eu vou usar. Tenho minhas canetas, eu tô usando elas assim que gasta acaba uma, daí eu posso repor outra, porque no fundo tinha aquela falta que me fazia eu exceder, gastar mais nos cadernos, nas canetas, para tentar provar alguma coisa, para tentar suprir aquela falta lá na minha infância. E o que a gente trabalha com as emoções? Ok, tu não é mais aquela menina, hoje tu tem condições de ter as canetas e outras coisas que são mais importantes para a gente trazer. Outro vício que eu estava me esbaltando também, como eu sou uma rata do conhecimento, vamos dizer assim, como tem a rata de academia, tem a rata do conhecimento que adora aprender, isso faz parte de mim. Estou sempre postando aqui um curso novo, um aprendizado novo, uma leitura nova, então eu acabo me excedendo na compra dos cursos que aparecem na internet. Eu amo a internet. Só que a gente sabe que tudo que é demais gera uma falta. Então, o que eu estava fazendo? Não, eu vou me organizar, tô vendo que eu tô gastando demais nisso, tô fazendo a mentoria com a Jéssica agora para a parte financeira, para me organizar e começar a ter planos ainda maiores, gente, porque a gente consegue. Se a gente conseguir ter clareza, se a gente conseguir enxergar aonde que está indo o dinheiro, que muitas vezes nem é num lazer, porque, gente, se te traz satisfação, um café da tarde, uma vez por semana com as tuas amigas, que te traz uma reposição de energia, esse gasto é essencial para te motivar a não gastar em outras coisas que sejam supérfluos. Ver o que realmente importa na tua vida. A Jéssica sabe melhor do que eu para explicar essa parte emocional das finanças, não é verdade, Jéssica? Isso mesmo. E assim, né, é como eu disse, ver o que é prioridade para ti. Como eu já disse, não é cortar tudo que tu gosta, mas é avaliar se aquilo está fazendo sentido para ti nesse momento, né? Que nem eu disse para Paula, ela disse que compra muitos cursos, né? Eu disse para Paula, olha, tu tem que avaliar se tu tá comprando e tá consumindo tudo, ou se tu tá só comprando. Se tu tá comprando e consumindo tudo, ok. Agora, se tu tá só comprando e acumulando o curso, não conseguindo assistir nada, tu tem que avaliar se isso tá fazendo sentido para ti hoje ou não, né? Ela gosta muito de estudar e tudo, é um prazer dela, mas ela tem que avaliar se nesse sentido, se nesse momento, né, vale a pena ela continuar comprando e não concluindo os cursos. Então, essa pergunta que tu tem que te fazer, esse gasto está fazendo sentido hoje ou não tá, né? E avaliar com calma. Não é sobre cortar tudo o que tu ama fazer, não é isso. É direcionar o teu dinheiro de uma melhor forma. E às vezes a gente está gastando com coisa que não faz sentido nenhum mais pra gente, né? São coisas que a gente traz lá do passado. E que nem a Paula disse, vem muito da nossa infância, né? As pessoas não aprendem na escola a lidar com dinheiro. A gente traz o que a gente aprendeu com os nossos pais. E o que eles faziam lá atrás não quer dizer que tá certo. A gente vem fazendo de forma intuitiva na maioria das vezes, né? E nem sempre essa forma intuitiva é a melhor forma de fazer. Eu gostaria de dar, então, o outro passo para vocês agora, né? De como é que vocês continuam com essa organização financeira. Jéssica, eu recebo salário, mas eu não sei muito bem como distribuir esse salário, né? De que melhor forma, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado.
Porque muitas pessoas hoje ainda não têm reserva de emergência. E uma coisa que eu gostaria de contribuir é que hoje, se vocês pudessem encarregar isso para a vida de vocês, a importância de ter uma reserva de emergência. Não é uma coisa assim que a gente pode deixar passar. A gente não pode deixar passar. Só quem já passou por um momento de dificuldade e não tinha de onde tirar, sabe a importância de ter uma reserva. Então, assim, qual a melhor maneira que a gente tem hoje de distribuir a nossa receita, tá? Para quem tem salário fixo é mais fácil, porque sabe que todo mês, por exemplo, meu salário é 5 mil reais. Então, todos os meses eu vou entrar, receber aqueles 5 mil reais e eu vou distribuir meu dinheiro da forma que eu vou ensinar vocês aqui. Para quem tem renda variável é um pouco mais difícil, porque às vezes recebe um pouco mais, um pouco menos. Então, a gente trabalhar com percentual vai ajudar muito a gente nesse sentido, tá? O que eu gostaria de trazer de contribuição para vocês? Quando vocês receberem o salário de vocês, vocês deveriam estar separando ele vocês já ouviram falar do método envelopes? É exatamente isso que eu vou explicar, tá? Desculpa, eu me enrolei um pouquinho, mas é isso que eu quero trazer para vocês. Até hoje, em conversa com a Paula, ela me disse, Jéssica, mas as pessoas ainda usam dinheiro para colocar no envelope. O método envelope a gente pode fazer tanto físico como digital. Para quem utiliza muito dinheiro, vai lá e saca o dinheiro e separa ele em envelopes, tá? E para quem utiliza dinheiro digital, Pix, cartão e tal, a gente pode dividir dentro do nosso banco. Hoje existem os cofrinhos, as caixinhas, né? Aquele investimento de CDB. A gente vai distribuir nosso dinheiro dessa forma, tá? Qual é o método ideal hoje de distribuir o nosso dinheiro? 50% da nossa receita deveria ir para as necessidades, 30% para os nossos desejos e 20% deveria estar sendo investido. Os 20% deveria a gente pegar 10% para a reserva de emergência e os outros 10% a gente poderia distribuir entre sonhos e o nosso futuro, tá? Porque hoje, eu não sei se vocês sabem, na nossa idade hoje, se a gente contar com o INSS, muito provável que a gente não vai poder contar com o INSS, né? E não é porque a questão de governo, tem questão de governo, mas é só a gente avaliar a pirâmide, né? Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos. Então, tinha muitas pessoas pagando e poucas pessoas envelhecendo. Hoje isso mudou. As pessoas, elas duram mais, elas vivem mais. Então, e as pessoas têm muito menos filhos. Então, a cadeia, ela não se sustenta. Isso é uma coisa também que eu gostaria de contribuir com vocês hoje. Além da reserva, a gente precisa pensar na nossa aposentadoria. Se vocês ainda estão contando com o INSS, vocês estão sem segurança, tá? Porque bem provável que daqui a 20, 30 anos, ele não vai existir mais, a cadeia não vai sustentar mais. Então, vocês precisam também pensar lá na frente. Eu não sei como é que funciona a vida de vocês hoje, mas a gente pode ver os nossos idosos de hoje que vivem com um salário mínimo, né? Hoje, os idosos precisam de saúde, precisam de remédio, né? Consultas particulares, remédio. E hoje, às vezes, o salário que eles recebem não dá pro básico, não dá para alimentação. Porque hoje, uma família para comer, né? R$ 1.000 é pouco, assim. Se a gente analisar um salário mínimo, como é que a pessoa vai se alimentar, vai pagar água, luz e vai pagar ainda os remédios, né? Algumas coisas a gente tem gratuita, a maioria não. Então, assim, a gente precisa pensar lá na frente. Como é que vai ser a nossa velhice? Como é que a gente vai estar se preparando por isso? Para isso, a gente precisa pensar. Então, a maneira com que vocês deveriam distribuir dinheiro é como eu expliquei. 50, 30 e 20, tá? 50 para as necessidades, alimentação, transporte, habitação. 20 para desejos, roupas, sapatos, lazer, viagens. E 20 para investimento. 10% para reserva e 10% a gente divide entre sonhos e investimentos para a nossa aposentadoria. Esse é o segundo passo da organização financeira. E se vocês querem um 2026 diferente, eu digo para vocês que se vocês colocarem isso em prática, vocês já vão ter uma outra visão e um outro norte, né, para tomar nesse ano. Quer contribuir, Paula? Claro, excelente contribuição, Jéssica, sobre a forma de separar o nosso dinheiro, porque o que eu venho falar para vocês agora também relacionado a finanças e as emoções é a nossa mentalidade. Ontem eu sempre gosto de consumir muito conteúdo e eu sempre utilizo informações que vão me agregar, que eu acredito que faça a gente crescer. E eu vi um player do mercado atual, até não me lembro o nome dele, mas ele falou qual é a relação de você com o seu dinheiro, né? Quando ele entra na tua mão, tu faz de tudo para se desfazer dele o máximo possível, ou tu convida para que ele faça parte da tua vida, do seu dia a dia, que não tem problema ter dinheiro sobrando para te se planejar, que tu não precisa colocar todas as contas, antecipar todas as contas, que tu pode começar a pensar no teu futuro. E aonde eu quero chegar com tudo isso? Com a mentalidade, o teu comportamento em relação às tuas emoções
e as tuas ações no dia a dia trazer um braço que é as finanças. Mas eu gostaria de perguntar para vocês hoje, vamos falar exatamente das suas emoções. Como é que estão as suas emoções? Como é que você age quando você não é aceito na sua, quando tem uma opinião que você não aceita, quando você é rejeitado, quando você não é convidado para participar de algum grupo, quando você não é convidado para participar de alguma reunião, quando você não consegue expressar as suas emoções através da sua opinião, através da comunicação. Gostaria de convidá-los a fazer um levantamento, uma retrospectiva das últimas emoções, os últimos comportamentos que não foram bons para você, que não fizeram, que não lhe agregaram em nada, que fizeram você questionar o porquê que eu me senti assim. Emoções que te fizeram se sentir mal, deprimida, chateada. Faça o levantamento dessas emoções dos últimos 3 meses. Quais foram as situações que te deixaram constrangedoras, sem reação, que você não se sentiu acomodada, como você poderia ter agido diferente, ou que você agiu sem pensar, porque tem muita gente que é reativa. Eu tenho reações reativas sem pensar. Às vezes a gente fala o que a gente não quer, a gente acaba xingando a outra pessoa, se excedendo por não ter o chamado controle emocional. E, na verdade, não gosto de falar controle porque a gente não consegue controlar. E quando a gente controla demais, fica como aquela sensação de engolir sapo, né? Tu vai controlando, controlando, controlando até que uma hora explode. E explode conforme aquela exatamente frase, né? Explode no horário errado, com a pessoa errada, no momento errado. Então, às vezes, as pessoas que não têm nada a ver com aquilo ali acabam escutando coisas que não precisavam. Então, façam uma reflexão sobre as últimas emoções que não foram agradáveis, os comportamentos que vocês tiveram que não foram agradáveis. Faça uma listagem, pode ser depois, com mais calma, depois antes de dormir, faça uma listagem dos comportamentos que você teve, que não foram agradáveis, que você não se sentiu bem, e coloque ao lado sugestões de como você poderia ter agido de forma diferente. Como você vai agir daqui para frente para melhorar e não alimentar aquela emoção que não te fez bem, que te feriu, que te machucou, que te deixou constrangida, que te deixou acuada. Porque assim, gente, eu demorei muito para entender e viver a inteligência emocional na minha vida devido a muitas experiências. E infelizmente ou felizmente, nós fomos formados pelo ambiente que nos cerca, pelas pessoas que convivemos e pelas coisas que nós escutamos desde pequenininho. Então, as nossas crenças, elas são formadas baseado nesses três, no que escutamos, no que vivimos, no voz, né? Vimos, ouvimos e vivemos, tá? Então, sentimos. Então, as nossas crenças acabam sendo alimentada dele. O que você escutava? Vamos falar de dinheiro. Quais são as crenças que você escutava quando era pequena das pessoas à sua volta? Dinheiro não dá em árvore, eu não tenho dinheiro para isso, dinheiro não sobra, o rico não presta, deve estar roubando, né? Então tem um monte, né, Jéssica? Um monte de mentalidade que nem a gente trabalha. Tu falou dentro do teu programa de mentoria para finanças que trabalha também a parte comportamental e mentalidade, para identificar as crenças que são limitantes, que impedem, às vezes, as pessoas de terem até dinheiro na sua vida, que às vezes ganham muito dinheiro, mas não sabe para onde vai o dinheiro, não sabe no que gasta, porque quer logo se livrar, o dinheiro é sujo, o dinheiro não presta. Então, quais são as mentalidades, quais são os pensamentos que você tem? Quais são as emoções que você sente com frequência e quais ações que você pode tomar a partir de agora? Pode ser um comportamento, gente, porque ninguém muda tudo do dia para a noite, sabe? Então, tu vai criando e às vezes tu se pega, nossa, agir de novo, nossa, repetir esse comportamento que eu não gostaria. Vai lá, lapida de novo e vai lapidando e vai se transformando a pouco até que tu vê que aquele hábito, aquele pensamento, aquela emoção não faz mais parte de ti. São ciclos viciosos. Mudando, tentando mudar e tentando fazer diferença no ambiente onde vocês estão convivendo, com as pessoas que vocês conversam. Aprendam a ser mais seletivos no que vocês ouvem.
Inclusive até na internet, gente. Eu não converso com ninguém e tudo mais. Mas do que tu tá se alimentando na internet com as informações, né, Jéssica? Quais são as brincadeirinhas que tu ouve com frequência e vão criando ali as crenças, fazendo tu pensar inconscientemente, vão se instalando agora estudando a psicanálise que ela vem desenvolver, entender o inconsciente, de questões que vêm lá da infância, que questões que estão dentro do teu inconsciente, que são acumuladas e preenchidas e agregadas todos os dias, batendo naquele batendo com o martelo naquele lugar, sempre com aquelas informações. Limpem um pouco a sua mente de informações que não vão lhe agregar. Se você quer mudar um comportamento, e esse comportamento, essa emoção, você convive com pessoas que têm esses comportamentos, provavelmente você volte a agir da mesma forma, porque você está naquele meio. Então, identifique bem, bem prático, gente. É muito simples. Seja no relacionamento de vocês, para ter melhores relacionamentos conjugais, melhores relacionamentos interpessoais, no seu trabalho, com seus amigos. Seja aquela pessoa que traga algo bom, sabe? Trabalhe as suas emoções, venha para agregar. Porque falando da inteligência emocional, eu quando ouvia falar de inteligência emocional há muitos anos, eu achava que era algo, nossa, inteligência emocional é algo sobrenatural, jamais eu vou ter inteligência emocional. E na verdade não é, gente. A gente vai trabalhando, estudando sobre, aplicando no dia a dia e vendo que pode ser trabalhado na gente, que ela é real, que ela é palpável, que tu pode ter inteligência emocional. E não significa que você vai ser uma sonsa, não significa que você vai deixar as pessoas falarem o que querem, não é sobre elas, é sobre nós. Sabe? O que a comunicação não violenta, ela nos fala assim, é sempre, toda comunicação tem uma ação positiva por trás. Mesmo que a pessoa venha tentar te ofender, venha tentar tirar tua paz. Então a paz começa com a gente, a paz começa dentro da gente, tá? Então tu conseguindo lidar com essa emoção, mudar esse comportamento, você vai, fui lá, fiz o levantamento de uma emoção, um ciclo vicioso que acontece sempre no meu trabalho, uma pessoa que me irrita, que me tira do sério, que não deixa eu falar, que não deixa eu expressar minhas emoções. Gente, tudo é a questão de permissão de vocês, tá? Então, mudem, identifiquem a emoção e trabalhem, coloquem uma sugestão de como melhorar essa emoção, esse comportamento. É um passo de cada vez, gente. Pode ser uma emoção, um comportamento por vez, até você se sentir cada vez melhor, gente. E é muito gratificante isso. Depois você vê, nossa, como você mudou, nossa, você agia diferente. É muito maravilhoso, né? Jéssica, voltando um pouquinho, vamos falar um pouquinho mais de finanças, que eu gostei bastante. Hoje a gente falou detalhes sobre a separação dos valores, né? E para onde a gente vai mandá-los, como a gente vai separar. Se tu quiser agregar, falar mais de um passo, uma coisa que seja importante sobre as finanças, fique à vontade também. Eu prometi que a gente ia ser breve, tem muito conteúdo para a gente passar para vocês, mas a gente veio aqui trazer coisas muito práticas do seu dia a dia para poder acrescentar e aprimorar ainda mais as suas emoções, melhorar e a sua relação com o dinheiro. Eu gostaria, na verdade, de contribuir com a tua fala, né? Quantas vezes a gente faz e age sem pensar, e quando a gente avalia aquele comportamento, a gente está repetindo o comportamento da nossa mãe, do nosso pai, de coisas que a gente viveu lá atrás, né? E nas finanças não é diferente. Quantas vezes a gente toma decisão e a gente olha para trás e vê minha mãe agia exatamente assim, meu pai agia com dinheiro exatamente assim. Eu até estava lendo um livro essa semana que ele cita um exemplo maravilhoso, né? E que eu gosto de trazer também para compartilhar com vocês e com os meus clientes. O menino, ele cresceu com o pai era construtor, então quando ele começava a construir, o menino já sabia que aquele período da construção do pai ia ser um momento muito difícil, porque o pai pegava tudo que tinha de dinheiro e colocava na construção. Ele construía em média de 12 a 100 casas em cada vez que ele começava a construir. Então vocês imaginam, todo o dinheiro que ele tinha, ele pegava dinheiro no banco para conseguir concluir, né, a construção dessas casas. Então o menino já sabia, quando o pai chegava em casa e falava, eu vou começar um projeto novo, comprei um terreno. O menino já sabia que a partir dali eles iam passar dificuldade, as coisas iam ser diferentes em casa, né? Então o pai retia todo o dinheiro possível, eles se alimentavam não da maneira que costumavam se alimentar sempre, né? Reduzia ali a alimentação e as coisas que eles faziam. E aí, quando o pai, depois de 2 anos, mais ou menos, a média que ele levava para vender todas as casas, ele tinha muito dinheiro. Então eles viviam daquele período para frente em abundância, eles comiam melhor, faziam tudo de melhor.
Então, assim, o menino cresceu com aquilo. Quando ele fez 21 anos, adivinha o que ele foi fazer, né? Estudou para ser construtor também. Repetiu a profissão do pai. E aí, o que acontecia com ele também? Ele repetiu o mesmo padrão. Ele tinha momentos de muito dinheiro e momentos de nada de dinheiro, exatamente por isso. E mesmo sem perceber, mesmo criticando a atitude do pai lá na infância, ele na vida adulta repetia as mesmas coisas. Então a gente precisa avaliar se as coisas que a gente está fazendo hoje condizem com a nossa personalidade, da maneira que a gente é, ou se a gente está repetindo um padrão, está repetindo as coisas que os nossos pais faziam, né? Então eu sempre trago isso para que a gente avalie se as nossas decisões de hoje são nossas mesmo. E essa, contribuindo com a Paula, né? Como vocês vão anotar as emoções, anotem também o que vocês fazem hoje, como é que vocês lidam com o dinheiro. Isso realmente é eu que estou escolhendo ou eu só estou repetindo o padrão? E aquilo que a Paula falou, a gente cresce disputando muita coisa negativa. Dinheiro não dá em árvore, e às vezes até eu, como mentora financeira, me pego com o meu menino fazendo isso. Henrico, cuida das coisas. Dinheiro não nasce em árvore. Mas não é uma coisa que eu acredito, né? Porque eu acredito que a gente constrói o dinheiro, a gente tem a capacidade de fazer dinheiro, né? E aí, sem querer, né? A gente acaba cometendo esses erros hoje. Então, eu gostaria que vocês avaliassem se esses pensamentos e as falas de vocês são vocês mesmos, está relacionado ao passado. Agora, continuando no nosso espaço para a organização financeira, tá, Jéssica, eu tenho que guardar para minha reserva e eu tenho que guardar também para minha aposentadoria e para os meus sonhos. Mas como é que eu faço se não sobra nunca? Gente, não vai sobrar. Essa é a verdade. Não vai sobrar nunca. A ordem que a gente tem que fazer, normalmente, o que a gente faz? Né? A gente recebe o salário, paga as contas, gasta e se sobrar a gente guarda. A maioria das pessoas é assim. A gente tem que inverter essa ordem, tá? A gente recebe, guarda 20% do que a gente ganha, lembrando que 10% é para reserva, os outros 10% a gente divide em 2 para o nosso futuro e para os nossos sonhos. A gente guarda, paga e depois gasta. Senão a gente nunca vai guardar. A Jéssica, mais 20% hoje não está na minha realidade, não sobra isso, eu não tenho como tirar isso do meu orçamento. Não tem problema, você não precisa começar com os 20. Se começar com 10 reais, 20 reais, 50 reais, o importante é tu começar e dar esse passo. Porque a tua mentalidade vai mudando, as tuas escolhas vão mudando. E se tu esperar para que sobre, não vai sobrar e tu nunca vai dar esse passo. Então, hoje, se vocês puderem começarem a fazer isso, aplicar isso, essa organização simples, eu tenho certeza que vai dar certo, tá? Não tem como vocês aplicarem isso que a gente está passando aqui e vocês não terem um resultado diferente em 2026. Primeiro passo da organização, então, é registrar tudo que ganha e tudo que gasta, né? Avaliar item a item, ver se isso faz sentido com o que tu está vivendo hoje ou não faz. Ter uma meta muito bem definida, um sonho muito bem definido. O segundo passo, então, é a gente aprender a separar o nosso dinheiro, né? 50, 30, 20. E o último passo, então, é aprender a guardar. E trocar a ordem, né? Guardar primeiro, depois pagar as contas e depois gastar. Esses são os passos para quem quer ter um resultado diferente em 2026. O que costuma acontecer, né? A pessoa começa muito empolgada, o primeiro mês vai lá, faz tudo direitinho, o segundo mês vai lá e desiste. Ou, Jéssica, é muito difícil, eu não tenho tempo para fazer anotação. Olha, tempo é uma coisa muito relativa, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Tá certo que tem gente que trabalha mais horas que as outras, mas a gente tem que ter prioridades na nossa vida. E se a gente não colocar o dinheiro como uma prioridade, a gente não vai ter um resultado financeiro diferente. Então, vocês precisam parar, analisar, organizar, começar a fazer diferente daqui para frente. Eu sou mentora financeira, né? Agora, explicando um pouquinho do que eu faço, eu tenho mentoria tanto para pessoas de forma individual quanto para casal. Para quem está tendo muito problema no relacionamento, está brigando por causa de dinheiro, não consegue mais conversar sobre dinheiro no relacionamento, eu tenho uma mentoria exclusiva para casal que trata toda essa parte do comportamento, da comunicação entre vocês. Agora, inclusive, eu vou lançar meu curso online nos próximos meses, vão acompanhar aqui. Mas hoje, o que eu tenho para oferecer para vocês, então, seria a mentoria individual, onde vocês têm um acompanhamento, um passo a passo, a gente vai andar juntos, eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai organizar juntos. E daqui a uns meses a gente vai ter o curso online para casais, tá? O curso online para casal também serve para individual. Então, se vocês quiserem adquirir, vai estar disponível, vocês vão poder acompanhar aqui no meu perfil. E hoje,
Se vocês quiserem ajuda, né, para organizar as finanças de vocês e querem começar 2026 diferente, vocês podem, claro, colocar em prática o que eu ensinei aqui, vocês vão ter ótimos resultados. Mas se vocês tiverem problema de constância naquilo que fazem e querem um acompanhamento, né, vocês podem me chamar, que eu vou estar aqui super à disposição para ajudar vocês, tá bem? Que maravilha, que conteúdo maravilhoso, né, gente? Nós já estamos nos encaminhando para o final. Tenho certeza que vocês devem estar, ó, que pena, conteúdo muito produtivo, falando de algo extraordinário, que são as nossas emoções e as nossas finanças, que estando resolvido isso, vamos dizer que a vida só tem a fluir. Retomando então, hoje nós viemos falar sobre o controle, a administração e gerenciamento das suas emoções. Faça uma prática em casa, eu convido vocês a refletirem sobre os últimos comportamentos e as emoções que vocês têm tido e não têm gerado nenhuma emoção produtiva, não têm agregado muito no seu dia a dia. Você pode sim identificar os comportamentos, os padrões de comportamento e as emoções geradas através dos padrões de comportamento e trabalhar em cima disso, gente. Nós podemos mudar sim as nossas emoções, a forma como nós lidamos. Nós não podemos lidar com as coisas que nos acontecem. O que nós podemos controlar é a forma como nós lidamos com as nossas emoções. E a forma como nós lidamos com as nossas emoções é o que reflete nos nossos comportamentos, no nosso dia a dia. Além de uma forma de válvula de escape, que é os gastos, muitas vezes as pessoas tá feliz, gasta, tá triste, gasta para compensar porque tá triste. Outra maneira também de lidar com as emoções, tá feliz, come, tá triste, come. Então, outra forma, às vezes tem vários relacionamentos, então um atrás do outro, porque não que tá com uma falta, uma necessidade, acha que não deve se apegar. Então, existem várias formas que acabam, o descontrole emocional acaba te trazendo resultados e ações que não são produtivas. Outra questão também, a forma de não saber lidar com as nossas emoções te geram alguns vícios, podem te levar ao declínio, coisas muito piores. Então, faça a reflexão sobre os comportamentos, os padrões de comportamento que geram esse ciclo de emoções, para você identificar como melhorar. E para finalizar aqui, além de tudo que nós já trouxemos, eu gostaria de convidá-los, então, a fazer essa reflexão sobre as emoções e comportamentos que vocês vêm vindo tendo e trabalhar a inteligência emocional. E a inteligência emocional, gente, eu já fiz uma outra live falando sobre inteligência emocional e comunicação não violenta, que é algo que parece que é sobrenatural, mas na verdade ela é mais fácil de aprendermos a desenvolver e aprimorar as nossas emoções através da inteligência emocional, começando a identificar, fazendo hoje o que eu convidei vocês a fazerem. A identificar as emoções que estão gerindo, que estão fazendo parte do seu dia a dia, que não estão gerando nada, não estão fazendo você evoluir como pessoa, melhorar. Então, você não é a Gabriela, né? Não sei se tem alguma Gabriela aqui, não sei se alguma Gabriela vai ver, não se ofenda. Eu estou falando da Gabriela da novela, Eu Nasci Assim, Você Sempre Assim, Gabriela. Então, às vezes a gente vê pessoas, não, eu sou assim, eu não vou mudar, sempre lidei assim com o meu dinheiro. Tá tudo bem, se você se sente bem, não quer mudar. Mas hoje nós trouxemos o conteúdo e agregamos valor a tudo que nós estamos trazendo para vocês, para quem quer melhor, para quem quer dar um próximo passo, para quem quer ser 1% melhor todos os dias. Isso é clichê do mercado, mas é bem assim, gente. Se hoje você foi melhor do que ontem, se hoje você conseguiu guardar, junto com a mentoria da Jéssica, ela traz algumas opções de... Não vou falar muito, né, Jéssica? Ela traz algumas opções de investimento para você aplicar seu dinheiro, fazer ele render e te traz uma rentabilidade, um crescimento. Então, isso é fantástico. Eu também sou Paula Rapa, sou mentora de relações, comunicação e negócios. Também estou estudando psicanálise porque eu amo trabalhar com as pessoas, com o desenvolvimento humano e entender ainda mais as emoções. Fiquem ligados que a partir da próxima semana nós teremos lives semanais trazendo conteúdos que possam agregar e crescer e transformar o seu dia a dia de forma muito produtiva, muito agradável e muito prático e simples, que qualquer pessoa pode aplicar e melhorar. Tá bom? Um abraço, uma excelente noite a todas. Obrigado, Jéssica, pela live, pela participação e pelo conteúdo. Para mim tá ótimo, uma excelente noite. Jéssica, pode se despedir do pessoal.
Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, né? Para aquela pessoa que quer ter resultados diferentes, ela precisa agir diferente. Não adianta a gente agir igual todos os dias, continuar fazendo as mesmas coisas esperando ter resultado diferente. Se tu quer ter um resultado diferente, tu precisa te colocar em movimento, né? Precisa agir a partir de hoje. E aquilo assim, para a gente construir o nosso castelo, a gente constrói tijolo a tijolo. Se todo dia tu colocar um tijolinho na tua construção, tu vai construir um grande castelo. Se cada dia tu fizer boas escolhas, direcionar o teu dinheiro da melhor forma, mais rápido tu vai atingir os teus objetivos e realizar os teus sonhos. Gostaria de desejar uma excelente noite para vocês, que vocês possam continuar nos acompanhando nas próximas lives. E muito obrigada pela atenção. Desculpa o nervosismo, foi a primeira, né? Mas espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Muito boa noite. Foi fantástico. Uma boa noite. Tchau, gente. Muito obrigada pela Tchau, tchau. participação de todos.